3, 2, 1. Olá, meu nome é Sara, eu sou acadêmica em licenciatura em Ciências Biológicas e hoje nós vamos falar sobre a célula eucariótica vegetal. Essa aqui é uma célula vegetal. Já à primeira vista a gente consegue perceber que é uma célula eucariótica. Aqui a gente tem o núcleo dela bem definido, existem organelas membranosas e também nós observamos essa estrutura bem chamativa aqui em volta, que é chamada de parede celular. A parede celular ela está envolvendo toda a membrana plasmática. Então essa aqui é a membrana plasmática e aqui a gente tem a parede celular. Às vezes pode ficar um pouco confuso e concluir que a parede celular faz o papel de membrana plasmática, mas não, na realidade ela está aqui ao exterior da membrana plasmática. Essa é uma característica que não é única das plantas. Algas também possuem, fungos e organismos procariontes também possuem parede celular. Ela é super importante para manter a proteção da célula, contra patogênicos, e também é uma estrutura formada por celulose, que é um polissacarídeo. Outros organismos, como por exemplo fungos, não possuem uma parede celular de celulose. Em fungos é uma parede celular de quitina, já em plantas é de celulose. A celulose ela garante resistência. Então, como a célula vegetal ela tem essa tendência a armazenar água, absorver e armazenar água, se ela não tiver uma proteção, ela pode acabar se rompendo. Então, essa proteção é importante para manter essa célula viva. Ela também protege contra danos mecânicos, E logo em seguida aqui a gente pode observar uma característica que não possui nas células terminais, que é esse vacúolo. Aqui, nessa célula que a gente está demonstrando aqui, esse vacúolo está bem pequenininho, mas ele pode ser bem grande, às vezes ocupar até 90% da célula, e ele vai armazenar substâncias que são importantes para a célula. Então, pode ser água, ou pode ser, por exemplo, alguma substância tóxica para evitar predação. Então, muito importante para manter o pH, manter o controle osmótico. Logo em seguida, outra característica importante das células vegetais são os plastos. Os plastos são organelas que são presentes nessas células e eles podem ser divididos em dois grupos. Os leucoplastos, que são plastos que vão armazenar reserva energética. Então ele vai armazenar geralmente amido, que é a reserva energética das plantas, mas ele também pode armazenar proteína e lipídios, que são substâncias de energia também. São organelas que são incolores. Logo em seguida a gente tem um grupo de cromoplastos, que são organelas que vão armazenar pigmentos. Esses pigmentos são super importantes para, por exemplo, manter a proteção contra a luz solar ou qualquer outra luz, Manter essa proteção. Por exemplo, o cloroplasto, que também é um cromoplasto, ele vai armazenar um pigmento chamado clorofila. Esse pigmento é um pigmento verde que vai garantir essa corzinha verde das plantas. Então, por isso que a folha da planta é verde, O caule é verde, não todas, mas é por isso que é graças à clorofila que mantém essa característica. Então vamos falar um pouco sobre o cloroplasto, essa estrutura super importante para a célula, porque ela está envolvida no processo de fotossíntese. Aqui no cloroplasto, a gente possui essas estruturas aqui que são chamadas de grânulo. Então aqui a gente tem um grânulo, aqui a gente tem outro grânulo, aqui mais um. Percebe que esse grânulo, eles são formados por esses disquinhos aqui. Cada disquinho desse é um tilacoide. Então, vários tilacoides formam esse grânulo aqui. Envolvendo tudo isso, está uma substância gelatinosa que é chamada de estroma. É parecido com um citoplasma, mas não é um citoplasma, é o estroma. Uma característica importante do cloroplasto é que, assim como as mitocôndrias, eles possuem DNA próprio.
Isso pode ser explicado pela teoria da endossimbiose. Essa teoria, ela conclui que vários bilhões de anos atrás, quando a célula eucariótica ainda estava em formação, ela passou a ter uma relação de simbiose com outras células que seriam células procarióticas. Então, vários bilhões de anos atrás, a mitocôndria seria, na realidade, uma célula procariótica que foi englobada por uma célula eucariótica em formação e, a partir de evolução, até o momento que virou um cloroplasto. Isso foi importante porque a célula precisava de proteção da célula eucariótica e a célula eucariótica passou a se beneficiar da energia produzida. O cloroplasto ele possui algumas características de bactéria de uma célula procariótica. Ele possui os seus próprios ribossomas, possui o seu próprio DNA. Então, essa teoria conseguiu explicar como surgiu essas organelas. O processo de fotossíntese, a primeira parte do processo ele vai acontecer aqui nesses tilacoides, nesses disquinhos, que a gente chama de fase luminosa. Essa primeira fase é a fase de captação da luz. Então, os tilacoides são envolvidos nesse processo e, em seguida, na segunda fase da fotossíntese, quem está envolvido é o estroma, que a gente chama de fase de fixação de carbono ou fase escura da fotossíntese. Então, é no estroma que vai acontecer essas reações químicas do processo de fotossíntese. Então, esse é um cloroplasto e essa aqui é uma célula vegetal. Esse aqui tem até um amidozinho que geralmente, o cloroplasto trabalha bastante, ele tem a própria reserva energética e é uma estrutura super importante. Essa foi a nossa aula, espero que tenha ficado claro. Nosso próximo conteúdo abordado será a membrana plasmática.